Olá, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus em Pernambuco, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Paulo, falo aqui de Recife. Antes de começar a fazer este vídeo, eu quero sugerir a todas aquelas pessoas que estão inscritas aqui neste canal, tá, que façam a sua inscrição em outro canal que eu criei aqui no YouTube para postar só questões jurídicas. A princípio eu fiz esse canal justamente para falar de questões voltadas ao direito e acabei de alguma forma desvirtuando esse objetivo. Na verdade, no entanto, com um certo objetivo, né? Um objetivo razoável. Então eu vou sugerir às pessoas que estiverem inscritas aqui neste canal que abram aqui a descrição do vídeo e façam sua inscrição neste outro canal que eu criei. Então nele eu vou tratar de questões jurídicas, sobretudo súmulas e jurisprudência, né, do STF e do STJ. Né? O canal SJ, né, súmula e jurisprudência, SJ superiores, porque lá eu vou tratar só de questões jurídicas, tá bom? Então você que está aqui, pode ir aqui embaixo e se inscrever lá no nosso canal. Deixem só esse canal aqui para a gente tratar dessas questões que envolvem a IADPE, sobretudo o pastor Ailton José Alves, não é? E também, de repente, algumas coisas interessantes que a gente possa postar aqui sobre a IADPE, tá bem? Então façam isso. E se porventura você também, apesar de não ser do ramo do direito, quiser se inscrever também neste outro canal, também o faça, porque lá a gente vai estar trazendo, além das súmulas e da jurisprudência, porque eu tenho muitas pessoas que gostam de estarem atualizadas, digo que gostam de estar atualizadas, e então eu procuro fazer esses conteúdos justamente direcionados para essas pessoas do ramo do direito em si, do estudo do direito em si, não é? Então, se você quiser também se inscrever lá, não há nenhuma dificuldade nisso, você pode se inscrever, até porque nós vamos tratar também de temas do dia a dia. Na verdade, a vida é um direito ambulante, né? Eu gosto sempre de dizer assim, porque tudo que você faz na vida, você utiliza, o direito está presente. O direito está presente na sua vida, não adianta, tá? Então, façam isso. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero lembrar aos senhores da IADPE, dos cristãos de Recife, Pernambuco, que o pastor Ailton José Alves, que é o pastor presidente da instituição, vem sendo perseguido há mais de 5 anos, tá? Por um grupo de ex-obreiros que foram disciplinados, eles foram corrigidos, foram disciplinados, alguns foram extintos do rol de membros, não foram extintos da igreja, não foram tirados da igreja, expulsos, porque ninguém pode expulsar uma pessoa de qualquer igreja. Eles foram excluídos do rol de membros. Isso não impede que eles possam entrar em qualquer Assembleia de Deus, cultuar, porque isso é uma garantia constitucional, não é? A IADPE, dentro do seu regimento interno, respeitando, porque o Código Civil diz que as instituições religiosas elas são regidas por seus estatutos, podem adotar algum critério de exclusão do membro, por exemplo, mas não pode impedir que as pessoas entrem no templo e cultuem, porque é uma garantia constitucional. Isso nunca ocorreu e nunca vai ocorrer dentro da IADPE. Se ocorreu, foi uma falha que isso vai ser corrigido, né? Foi uma falha que será corrigida, com certeza. Isso não vai, se aconteceu, isso não vai se repetir, porque não pode. O direito de culto é uma garantia constitucional. Então vamos lá. Mas esses ex-obreiros que foram disciplinados, eles não estão perseguindo Ailton. Alguns até estão perseguindo Ailton por causa dessas suas decisões, dessa iniciativa que, na verdade, nem foi o pastor Ailton. Na verdade, a Assembleia de Deus tem uma mesa diretora composta de alguns pastores que tomam essas decisões, tá? Mas eles imputam essa ação ao pastor Ailton por N razões. Mas eu quero falar justamente de um desses integrantes
que faz parte desse grupo, que está há mais de 5 anos, no caso, perseguindo o pastor Ailton, né? O acompanhando, se ele vai a um restaurante, se ele viaja, se ele está no culto, onde o pastor Ailton estiver, esse integrante deste grupo de oposição ao pastor Ailton o persegue, tá? Exatamente. Eu tive a curiosidade, eu acho que essa curiosidade é uma curiosidade não só minha, como de muitas pessoas e de algumas pessoas que às vezes me perguntam, irmão Paulo, qual é a razão e o motivo que o ex-obreiro X, né, o ex-obreiro X, você sabe quem é, persegue o pastor Ailton, vem no YouTube, nas redes sociais, chama Ailton de ladrão, diz que Ailton está desviando dinheiro da Assembleia de Deus, diz que Ailton é um impostor, diz que tantas coisas, tantos predicativos que são atribuídos ao pastor Ailton por esse X integrante desse grupo. E algumas pessoas ficam se questionando o porquê, né? Essas pessoas fizeram tudo isso, por que esse movimento, o que é que está acontecendo? Esse movimento que é feito por esse grupo acaba, de alguma forma, provocando um certo desconforto, podemos dizer assim, aos integrantes, aos membros da Assembleia de Deus. Então, eu também fiquei analisando, porque eu vi um comentário em um dos vídeos que foi postado por esse mentor intelectual do movimento, de que alguém comentou em um dos seus vídeos, embora eu não tenha 100% certeza, mas alguém comentou em um desses seus vídeos que o motivo pelo qual ele persegue o pastor Ailton, persegue a irmã Judite persegue o filho, o pastor Júnior, persegue o pastor Jefferson, o motivo não é a razão dele ter sido disciplinado da instituição, até porque disciplina realmente é uma coisa quase comum nas instituições, né, para organizar suas questões internas. Não, mas o motivo, segundo informações, né, que levou e que leva esse mentor intelectual a estar perseguindo o pastor Ailton é o que eu vou falar agora. Pelo menos foi a informação que foi repassada, tá? Cabe a vocês analisar ou não, mas tem todo o sentido. Depois eu vou explicar o porquê. Veja só, teve um ano, isso há 5, 6 anos, que esse mentor intelectual, ele queria se tornar um candidato, né? Um político, na verdade. E a informação é de que ele começou a ligar, né? Fazer várias ligações para o pastor Ailton para tentar o apoio da IADPE para que ele pudesse, no caso, se candidatar àquele cargo na área política, tá? Por quê? Porque todo mundo sabe que não só a Assembleia de Deus, como outras instituições, elas apoiam determinados candidatos. Aí todo mundo sabe disso, que as igrejas apoiam seus candidatos, os membros apoiam o candidato até por uma questão da linha cristã, né? Essa questão cristã. Então existe esse apoio, tanto que no Congresso nós temos a bancada evangélica, por aí você tira, né? Então, porque cresceu tanto essa questão das igrejas, de apoio das igrejas, que eles tiveram essa necessidade de fazer isso. Tá? Existem outros objetivos que nós vamos tratar aqui, isso aqui não interessa para o vídeo nesse momento, mas tenho que dizer o seguinte, que ele procurou o pastor Ailton justamente para ter esse apoio, para que ele pudesse candidatar a um cargo político, e tentou de várias formas, não conseguiu, ligava incessantemente para o pastor Ailton, e a informação é de que um dia a irmã Judite chegou para o pastor Ailton e disse assim: amor, atende esse telefone, né? Atende, conversa, né? Explica, diga aí que não depende de você essa decisão, tem a mesa diretora. Então, ele procurou o pastor Ailton para que o pastor desse esse apoio, porque a gente sabe que a igreja não pode se manifestar publicamente em apoio a determinado candidato. Vote, esse é o nosso candidato, não é? Porque existem violações na Constituição presentes na Constituição que levam justamente à perda dos direitos políticos, não é?
existe a cassação dos direitos políticos, perda ou suspensão. Pode levar a perda ou suspensão dos direitos políticos, por abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, as igrejas não podem se manifestar publicamente de apoio a determinado candidato, porque isso pode caracterizar um abuso de poder econômico, etc. Tal. Mas a gente sabe que isso é dentro da lei, né? Mas, em tese, se um pastor chegar no púlpito e fizer assim, está aqui o nosso irmão fulano de tal, vamos orar por ele, ou a igreja já entendeu. A gente sabe que isso é antigo, né? O pastor não vai chegar no púlpito e dizer, está aqui o nosso irmão fulano de tal, ele é o candidato da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus estará apoiando ele. Não faz isso. Eu nunca vi isso. Agora, geralmente se faz, está aqui o nosso fulano de tal, irmão, vamos orar. Está aqui o fulano de tal, vamos orar por ele, irmãos, para que Deus possa ajudá-lo. Tal. A igreja, se um pastor fizer isso, falar isso, a igreja já entendeu mais ou menos, ou quando um pastor faz assim, vamos orar, irmão, vamos nessas eleições, vamos escolher aqueles que votam pela família, vamos apoiar aqueles que são da família. Ou seja, vão entender mais ou menos, a igreja já entende isso. Né? Então, é justamente esse apoio tácito que esse mentor intelectual procurou o pastor Ailton. Quando o pastor Ailton atendeu o telefone, depois de muita insistência, segundo informações, alô, meu irmão, a paz do Senhor. Ô, meu pastor, como que o senhor está? Tudo bem, meu querido? Diga, irmão, o que é que o senhor deseja? Né? O que é que o senhor quer? Em que podemos ajudá-lo? Ele disse assim para Ailton, né? Disse, pastor Ailton, eu sou fulano de tal. Pastor Ailton, eu sou fulano de tal. A minha família serve a esta igreja há muitos anos. O meu pai foi um grande obreiro desta igreja, um homem temente, desde o pastor José Amaro, passou pelo pastor Leôncio, seu sogro. Foi um homem temente, um homem temente a Deus, que se dedicou à obra de Deus. E o pastor Ailton escutando. Depois o pastor Ailton disse, meu irmão, tudo que você falou é verdade. O seu pai foi um grande homem, né? Um homem que prestou um grande trabalho, um homem que foi dedicado à obra de Deus, um homem que fez o trabalho do Senhor, que serviu a esta igreja, mas o seu pai não foi um homem adúltero. E isso foi o que me passaram. E o pastor Ailton falou isso. Seu pai não foi um homem adúltero. Ora, até agora não vejo qualquer ilegitimidade, qualquer agressividade nesse sentido. Quem é cristão, quem é membro, principalmente da Assembleia de Deus, sabe que a Assembleia de Deus é uma igreja rígida. Eu sempre digo que a Assembleia de Deus adota o mesmo estilo da Constituição Federal. Né? A nossa Constituição Federal ela é rígida. A Assembleia de Deus ela é rígida nas suas normas. Não só rígida, ela é super rígida. E é comum que você escute de um pastor, por exemplo, da Assembleia de Deus, essas expressões, por exemplo, que são comuns. Você é um adúltero ou você é um pecador, mas nada que fuja dessa questão de agressividade ou para uma questão pessoal. Não é? Então, Ailton falou justamente isso. Seu pai foi um homem temente que serviu nesta igreja, mas o seu pai não foi, né, um homem pretérito perfeito, um indicativo. Né? Seu pai não foi um homem adúltero, somente isso. Foi o que Ailton falou, somente isso. Tá? E aí, fique na paz, meu irmão, Deus abençoe. Tá? Pronto. O motivo, segundo informações, que levou ou que leva este mentor intelectual a estar perseguindo Ailton não foi o fato dele ter sido disciplinado, foi justamente porque ele ouviu essa palavra, o seu pai não foi um homem adúltero. Eu não estou dizendo aqui que ele é um homem adúltero, mas pense comigo, vamos fazer agora um cotejamento com uma palavra. Olha, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você fala, porque as pessoas estão assistindo aos seus vídeos. E aí eu quero me dirigir para este mentor intelectual que persegue Ailton. O senhor tem que prestar muita atenção no que o senhor fala nos seus vídeos, porque o senhor fez um vídeo dizendo o seguinte:
Ailton colocou os filhos dele para ocupar cargo, mandou uma filha para Portugal. Ailton tem um filho em Caruaru, que é pastor, que ganha não sei quanto. Ailton tem um filho nos Estados Unidos, que vive pelos cofres da igreja, etc. Aí o senhor disse o seguinte, mentor intelectual, que o seu pai, né? Seu pai, que é justamente esse obreiro que Ailton falou, que é um homem temente, que o senhor também falou quando ligou para Ailton. O senhor disse em um dos seus vídeos que disse assim: o meu pai foi um obreiro dedicado na IADPE, o meu pai foi um homem que se dedicou à obra, meu pai fez isso, fez aquilo, todo mundo sabe, e conhecia seu pai. Aí o senhor falou dizendo o seguinte, que mesmo meu pai sendo um homem obreiro, um homem dedicado, meu pai nunca me apresentou para nada, meu pai nunca me indicou para cargo nenhum na igreja. Ora, é sabido que se um pai, em qualquer igreja que a gente estiver falando aqui, qualquer pastor que a gente estiver falando, que tenha filhos que são dedicados na obra de Deus, que servem ao Senhor, que está organizadamente ali na igreja, é sabido que o pai indica aquele filho para ele ocupar um cargo de diácono, para ele ser um presbítero, ou não. Vou dar um exemplo. Jabson Avelino, o filho, me parece que um filho só é presbítero, se eu não estou equivocado. Então, esse filho sempre o acompanhou para fazer a obra de Deus. Então, é comum que você tenha pastores que têm filhos, dedicados na obra, que eles vão ser indicados para alguma coisa na igreja. Isso é comum, tá? Eu lembro de obreiros que tinham filhos na igreja e que também nunca indicaram os seus filhos para nada, mas por uma razão, porque os filhos eram filhos rebeldes, filhos que não eram tementes a Deus. Então, eles indicavam outras pessoas na igreja, mas não indicavam os seus filhos, porque tinham uma razão, não é? Então, se o seu pai, que você tanto falou para Ailton, era um homem temente, quando você diz que ele não lhe indicou para nada, meu irmão, é porque você sabe o motivo pelo qual ele não lhe indicou. Você é um obreiro tão excelente, Ailton. Ailton, interessante, né? Ele diz que é um obreiro tão excelente que nem o próprio pai, o indicou para nada. Veja como é. Veja, vocês que seguem o canal do Mentor Intelectual, prestem bem atenção. Ele se julga ser um obreiro tão excelente que para ser promovido ao diaconado, ele teve que ser promovido em outro estado. Ou seja, não foi o seu pai que ele indicou para nada. Aí você mostra a qualidade do obreiro. Eu não estou dizendo que o senhor é um homem adúltero, como Ailton falou. Eu sei que Ailton falou isso para o senhor. Seu pai não foi um homem adúltero. E aí o senhor vem e faz um vídeo dizendo que o meu pai nunca me indicou para nada. Por que o seu pai nunca lhe indicou para nada, né? O senhor nunca fez essa pergunta, não? Por que o seu pai nunca lhe indicou para nada? Será que tem a ver com a negação do pastor Ailton em não lhe apoiar para que o senhor chegasse e tivesse algum cargo político? Será que não foi por isso, não? Porque, como eu acabei de falar, um pai que tem um filho indica-o para alguma coisa, né? Não é? Um pai que tem um filho que é dedicado na obra de Deus sempre recebe indicação para alguma atividade na igreja. E por que o seu pai, como o senhor falou, era um obreiro e nunca me indicou para nada? Então, talvez, em tese, tenha a ver com aquela resposta que Ailton lhe deu no dia que o senhor ligou. Isso o senhor nunca vai falar no seu canal, porque o senhor não tem coragem de falar isso. O senhor nunca vai falar. É esse motivo. Então o senhor persegue Ailton não é porque o senhor foi disciplinado. Foi por causa justamente, talvez e em tese, dessa verdade que Ailton possa ter falado e que o senhor no seu vídeo, em tese, leva a esse entendimento. Quando o senhor diz, o meu pai nunca me indicou para nada. Ao contrário dos seus irmãos que foram obreiros, serviram nessa instituição há muitos anos, não é? E que, indiretamente, com certeza, o seu pai exerceu alguma influência, que isso é comum, não é?
Não, o filho do presbítero, fulano de tal, um menino dedicado, serve a Deus, um menino que acompanha o seu pai, então possivelmente a igreja vai e ajuda, dá esse apoio, é comum. Como, por exemplo, o pastor evangelista Mauro, né? O seu filho o acompanha há muito tempo, né? Nos trabalhos, e é obreiro, é presbítero, pregador na IADPE. Por quê? Porque dedicou-se a essa atividade. Eu tenho certeza que se ele não fosse um menino dedicado, ele não teria recebido a indicação, o apoio do seu pai. Com certeza. Quer ver outro exemplo? O diácono Alexandre Moreno, que está muito enfermo, muito doente. O seu filho, Felipe, vi muito jovem na igreja, estive conversando com ele essa semana, é presbítero o seu filho. Porque o seu pai sempre foi um homem em grande atividade na igreja, sempre deu apoio na igreja e tal, e recebeu essa indicação, esse apoio do pai. É comum. Agora, o senhor vem dizer que meu pai era um homem obreiro que fazia tanta coisa, Ailton, e nunca me indicou para nada. Isso mostra que obreiro era o senhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo encontro.